Bom, e morreu nesta segunda-feira Clériston Pereira da Cunha, réu do 8 de janeiro. O empresário faleceu depois de passar mal durante o banho de sol no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Segundo o despacho da juíza Leila Cury, encaminhado ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Clériston teve um mal súbito por volta das 10 horas da manhã. Ainda de acordo com o documento, o réu fazia uso de medicamentos para diabetes e hipertensão. Desde agosto, Clériston tinha um parecer favorável do Ministério Público Federal para revogar a prisão em medidas cautelares. No entanto, faltava ainda análise do documento pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, para conceder a liberdade provisória do empresário. Ana, acabamos de ver uma tragédia, o que aconteceu hoje com o Clériston da Cunha. Nós vimos uma imagem da foto dele com a companheira e também duas filhas. Ele tinha 46 anos. Eu não sei se a produção já tem aí um relatório médico e foi apresentado pela defesa ainda em fevereiro desse ano. Está aí na tela para a gente dar uma olhada. Tem a data lá, ó. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. E aí diz o seguinte, ó, assinado por uma médica com CRM 11.121. Em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do caso. Isso foi em fevereiro de 2023. Ele faleceu hoje, Ana, 20 de novembro de 2023. Que tristeza, né? Que barbárie, né? O STF e todos os ministros, essa composição do STF, eles falaram tanto durante 4 anos. E esse ano eles estão em absoluto silêncio sobre tudo. Sobre Hamas, sobre debates, sobre as prisões do 8 de janeiro e agora sobre essa morte. Ninguém vai se manifestar, nenhum ministro vai se manifestar. Se manifestam sobre tudo. Dão opinião sobre tudo, colocam a caneta em cima de tudo, porque não colocaram a caneta aqui na soltura pedida pela PGR. Agora, desde o dia 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes e o próprio STF, eles arrumaram um elefante enorme. É humanamente impossível você julgar, são quantos? 1.000 e quantos casos? São 1.000 e tantos casos. Como você vai julgar esses casos sem os lotes como animais, né? Porque é assim que eles vêm julgando seres humanos, em lotes. Humanamente impossível julgar 1.000 e tantos casos, então prende centenas, outras centenas você manda para casa com tornozeleira eletrônica, avós, mães de família que sequer vão à igreja com medo da tornozeleira eletrônica, do dispositivo apitar. E agora temos a barbárie do 8 de janeiro. Essa sim, uma barbárie. Não é Pearl Harbor de brasileiro, 8 de janeiro não, dona ministra Rosa Weber. Isso é uma barbárie. Um homem que foi preso injustamente, que não teve o devido processo legal respeitado, que viu a Constituição ser atropelada, o que ele estava fazendo sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, agora morto. Essa morte é gravíssima, e o Brasil não vai e não pode esquecer o que aconteceu no 8 de janeiro, aqueles que ainda estão presos, aqueles que estão com tornozeleira eletrônica, aqueles que foram empurrados para um plenário virtual covarde, porque isso não existe constitucionalmente no nosso país. A falta de defesa, advogados que não têm acesso ao inquérito e agora a morte de um deles. É um crime bárbaro para a nação brasileira hoje. Pois é, Silvia, além de todos os abusos que nós estamos insistentemente falando aqui desde o dia 8 de janeiro em relação ao devido processo legal dessas pessoas, tem um agravante nesse caso, porque havia um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela soltura do Clériston desde setembro deste ano e hoje, então, dia 20 de novembro, ele morre na manhã de hoje no complexo da Papuda e esse é um tema muito caro para nós. Eu vou pedir, a gente selecionou algumas capas da Revista Oeste, porque desde 8 de
Janeiro, nós insistentemente estamos chamando a atenção porque essa é uma tragédia anunciada. Isso poderia acontecer a qualquer momento. E eu vou pedir para a produção para a gente exibir na tela algumas das capas que nós publicamos aqui ao longo dos meses, assinadas por J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Silvio Navarro, Christian Costa. Podemos rodar aí, ó. Mudando de regime, Os 900 Esquecidos de Brasília, capa assinada por Augusto Nunes e Christian Costa. Temos mais aí, produção. A Verdade Começa a Aparecer. Pode girar. O Governo Tem Medo. A questão do general G. Dias também, ex-chefe do GSI, os cárceres do Supremo, a carta revelada aí com exclusividade pela Revista Oeste, o mosaico do 8 de janeiro, a negação da justiça. São aí 6 ou 7 capas, no mínimo, sobre esse assunto do 8 de janeiro, e nós chamamos a atenção. Havia, sim, muita gente que estava preso com comorbidade, com doença pré-existente, que precisava de atendimento médico. No caso do Clériston, ele recebeu 6 atendimentos médicos ao longo desses 10 meses e hoje, então, ocorre essa tragédia. Esse seria, então, né, Silvio, o primeiro cadáver do 8 de janeiro. Pois é, Paula, acho que você fez aí um bom histórico, mostrando que nós aqui da Revista Oeste, desde o primeiro momento, estamos acompanhando esse caso, talvez uma das poucas vozes na imprensa brasileira a olhar para os presos do dia 8 de janeiro. E por que eu digo isso? Eu queria olhar, apontar justamente para este lado. Está na hora do Brasil, está na hora do ministro Alexandre de Moraes e dos demais 10 integrantes do Supremo Tribunal Federal, está na hora da Procuradoria-Geral da República, está na hora dos 81 senadores da República e os 513 deputados, está na hora do presidente Lula, do ministro da Justiça Flávio Dino e de qualquer outra autoridade no Brasil olhar para essas pessoas e pensar que elas são pessoas, que ali tem pais, que ali tem mães, que ali tem avós, que ali tem pessoas que deixaram do lado de fora da colmeia, no caso das mulheres, e da papuda, no caso dos homens, famílias que estão arrasadas. Alguns casos se trata de tornozeleira eletrônica, humilhação pública nas suas cidades, mas outros são mais agudos. E esse óbito, essa morte, e aqui fica a solidariedade à família, às filhas, é importante para a gente olhar justamente para essas pessoas. E essa é a dificuldade do ministro Alexandre de Moraes neste momento. É ter compaixão, é ter misericórdia, é olhar e entender que se houve baderna, se houve vandalismo, depredação, conforme bem disse o ministro da Defesa José Múcio Monteiro, essas pessoas precisam ser condenadas por esses crimes e cumprirem penas por esses crimes, porque elas estão presas até hoje e vai ser difícil explicar isso no futuro, porque pessoas ficaram presas 10 meses sem julgamento por crimes onde a individualização de conduta foi precária quando ela existiu. Em casos onde há falta explícita de materialidade, falta clara, não há imagens, condenações apenas de 14, 17 anos que criminosos perigosos no Brasil não têm ou não cumprem pena, porque deixam a cadeia pela porta da frente. Esse rapaz, e eu digo rapaz porque é novo, tinha uma vida inteira pela frente, mas ele estava perdendo muito tempo por um crime que talvez nem ele, nem o ministro relator sabe explicar qual crime ele cometeu. Está na hora do Brasil fazer avançar uma anistia, conforme o projeto do senador Hamilton Mourão, com urgência, porque essa é a saída política, porque esse caso é político, esse caso não é caso para tribunal. Esse caso só está no Supremo Tribunal Federal. Aliás, essas pessoas sequer têm foro privilegiado. Não deveria ser o juiz de direito, o senhor Alexandre de Moraes. Mas aqui, e sempre fazendo a ressalva de que nós condenamos qualquer tipo de crime contra a ordem pública ou depredação. Mas se eles aconteceram, que sejam punidos por esses crimes. Aqui se trata de pessoas. Já passou da hora. Ele estava lá com laudo médico dizendo que tinha comorbidades. Ele precisava ter saído de lá. Agora, quantos outros não estão na mesma situação? Nós não sabemos. Nós não sabemos porque esse é um julgamento sombrio. Esse é um julgamento escuro, onde não se tem acesso aos documentos. Os advogados não podem fazer sustentação oral, olhar diante do juiz do caso e defender
conforme diz a nossa Constituição, o Código de Processo Penal, eles não podem defender o réu. Isso é um processo kafkiano que vai entrar para páginas ruins da história brasileira. Então é hora de parar. Quando você tem um outro caso similar, por exemplo, onde não foi possível provar que determinada pessoa, um cidadão, estava no QG. Aliás, ele não estava. Ele inverteu o ônus da prova. Ele provou que ele não estava. E mesmo assim, esse trecho foi destacado do voto e ele foi condenado mesmo assim. Não há arbitrariedade maior na história do direito, sobretudo em cortes supremas, que são a instância máxima recursal no país. Um cidadão que não tem o Supremo Tribunal Federal para recorrer, ele tem a quem? A Deus? Só se for. Piotr, eu vou só pedir para a gente exibir na tela mais uma vez a foto do Clériston aí com as duas filhas, ele que morreu hoje, então aos 46 anos de idade. Em uma fatalidade, uma tragédia anunciada. Ele que já tinha apresentado então um relatório médico ainda em fevereiro desse ano, mostrando que tinha, né? Ele tinha diabetes, tinha hipertensão, precisava então de acompanhamento médico e também de medicação contínua, né? E acabou então morrendo hoje no pátio do Complexo da Papuda. Paula, vamos lá. Nenhum de nós nega os fatos. O que aconteceu no 8 de janeiro. Óbvio que coisas foram quebradas. Bom, ninguém vai negar isso. Óbvio que alguém quebrou. Tá, tem imagens para isso. O que a gente está vendo é a justiça negar os fatos que ela deve absolver. Perdão, que ela deve absorver. E absorver da seguinte maneira, seguindo a lei. Então, o que o Silvio fez menção aí, hoje eu vou pedir licença à família para fazer uma analogia aqui. Além do que o legista vai comprovar, porque agora há uma obrigação legal do legista fazer uma análise no corpo dessa vítima, do Clériston Pereira da Cunha, mas politicamente temos uma autópsia aí que vai demonstrar arbitrariedades da justiça brasileira e pior, na sua última instância, última e irrecorrível instância. O que torna o caso ainda pior. Porque, vamos lá, a ele foi negado o Estado Democrático de Direito no que ele diz direito à defesa, à ampla defesa. Eu tinha uma decisão da outra parte fundamental neste caso, que era o Ministério Público, dizendo, olha, esse sujeito tem que ser solto ou colocado em liberdade com alguma medida de restrição, tudo bem, mas ele não pode ficar aqui por uma questão de saúde, é uma questão de humanidade. Mas mais que humanidade, está na legislação brasileira. Não é necessário inventar qualquer coisa na legislação brasileira, porque resta pacificado o seguinte no direito brasileiro, é simples. Um preso privado de liberdade por decisão do Estado, ele passa a ser de responsabilidade do Estado. O Estado será culpado. Isso é muito claro. Não dá para omitir o Estado. O Estado se omitir dessa culpa, não há a menor chance. Mas tem pior do que isso. Se fosse um juiz de primeira instância que tivesse negado o direito a um preso que tem problema de saúde comprovado e ele não disse que esse preso oferecia risco à sociedade, ou seja, com pedido do Ministério Público para que fosse solto para cuidar da saúde, claro, continuaria respondendo ao processo, isso não ia cessar por causa do problema de saúde, mas seria feito em outras condições, levando-se em conta a razoabilidade que o direito brasileiro prevê e, claro, a questão da doença comprovada, determinada inclusive por uma decisão do Ministério Público, no caso a PGR, porque, de novo, essas pessoas estão sendo julgadas pelo Supremo sem foro, sem nenhuma lógica de estarem lá. Mas, enfim, é o que temos no momento. Diante de tudo isso, fosse um juiz de primeira instância, ele responderia ao Conselho Nacional de Justiça. Não será o caso porque o Supremo não se coloca abaixo do Conselho Nacional de Justiça. O Supremo é o Supremo. Ele é o Olimpo dos juízes brasileiros, o Olimpo da justiça brasileira. Mas não é menos importante a gente citar que fosse um juiz de primeira instância onde esses casos deveriam estar sendo julgados. Até porque são pessoas que cometeram baderna, depredação, enfim. O próprio Zé Múcio, integrante do governo, fez menção, como lembrou o Silvio aqui. Mas esse juiz, se tivesse prevaricado, se tivesse se omitido de atender ou pelo menos julgar e dar uma resposta maior ou convincente ao Ministério Público que pedia por uma, digamos, uma soltura condicionada desse preso, esse juiz seria julgado pelo CNJ e seria suspenso. E teria uma punição. Haverá isso no Supremo Tribunal Federal?
Difícil imaginar, porque o CNJ não tem poder. Então, por essa instância, nada acontecerá. Do que dependemos agora? Dependemos do Senado da República, que é, digamos, o que podemos chamar assim, o mais próximo de um corregedor do Supremo Tribunal Federal, embora não esteja fazendo isso. Aí que esse projeto do senador Mourão, que está sugerindo uma anistia, e não é estar sugerindo uma anistia para simplesmente deixar as pessoas que cometeram erros não serem punidas. Não, não é isso. Há uma anistia porque a lei não está sendo seguida, uma lei porque o Estado Democrático de Direito está sendo aviltado pelo Supremo, a ampla defesa não está sendo respeitada. Esse país não aceita esse tipo de coisa. Agora, me pergunto o que pensam, no momento porque só tem 10 ministros do Supremo, o que pensam os outros 9. O caso era do ministro Alexandre, está lá, ele que deveria ter se manifestado, pelo que a gente sabe, não se manifestou. Mas o que pensam os outros 9 ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque juristas já se manifestaram sobre todas essas arbitrariedades. A autópsia política desse caso é arbitrariedade judicial. E isso é muito ruim, porque afronta todo o arcabouço jurídico brasileiro, no que de pior poderia fazer, inclusive. Sem contar, obviamente, que os casos já não deveriam estar lá, mas agora a gente tem, lamentavelmente, e falo isso com profundo respeito, temos um cadáver, uma pessoa que morreu, que tem um valor gigantesco para a família, sobretudo, mas tem um valor gigantesco para a sociedade. Eu vou pegar aqui um aspecto econômico, se vocês me permitem fazer rapidamente essa analogia. Toda pessoa que falece, obviamente, é uma dor para a sociedade. A gente não gosta da morte, embora ela seja previsível. Mas do ponto de vista econômico, você privar um sujeito com 40 e poucos anos de idade de atender a sua família e gerar riqueza, inclusive para o próprio país, mas ele é um sujeito mau, é um sujeito, um assassino. Bom, tudo bem, tem lei para isso. Não é o caso. E nem o devido processo legal está sendo seguido nesse caso. O que é uma afronta a esse país, é uma afronta à sociedade brasileira. E agora temos uma vítima disso, uma vítima que já não vai poder falar mais. Augusto, só antes de te ouvir, eu quero registrar que nós somos, nesse momento, a live de maior audiência deste país, quase 85 mil telas, exibindo o Oeste sem filtro. Nesse momento, quero agradecer muito a audiência e isso demonstra o reconhecimento do público em razão da necessidade, da importância da gente comentar, da gente falar sobre esse assunto. Eu quero te ouvir também e vou pedir, Augusto, porque você escreveu uma reportagem, uma capa, você junto com o Christian Costa, de fevereiro de 2023, que nós exibimos aí, os 900 esquecidos de Brasília, né? Vidas suspensas. E aí você diz o seguinte: em companhia do grupo de culpados, centenas de inocentes encarcerados esperam há 30 dias a incerta chegada da justiça. Isso em fevereiro, Augusto. Nós estamos em novembro, a justiça tardou e levou a vida, então, de Clériston da Cunha. Como você lembrou, é a morte anunciada. É a morte anunciada. Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. É preciso deter imediatamente a marcha da insensatez. Esse comportamento fora da lei que o Supremo adotou. Eu responsabilizo por essa morte o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo. Eles têm tanta culpa quanto teve o Estado na morte do Vladimir Herzog, em 1975. É a mesma coisa. O Vladimir Herzog poderia ser acusado de militante do Partido Comunista, portanto, de um homem que não gostava da democracia. Se aparecesse alguém com coragem de dizer isso naquela hora, mas foi a gota d'água. Ainda morreria o Manuel Fiel Filho 6 meses depois de o general Ernesto Geisel ter advertido o comandante militar de São Paulo de que aquilo não poderia repetir. Se repetiu, era uma provocação ao presidente da República. O que faz o Supremo no momento é uma provocação aos demais poderes da República. É hora de reagir, porque senão eles serão responsabilizados pelas próximas mortes. Nós temos repetido a advertência há meses.
A imprensa tem de cobrar agora, com todas as letras. O ministro Alexandre de Moraes tem de se manifestar imediatamente. Ele age fora da lei. E agora houve uma morte que o Estado terá de assumir. Essa morte é culpa do Estado brasileiro, como foi a do Vladimir Herzog, como foi a do Manuel Fiel Filho. O Supremo decidiu que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Onde é que está essa sentença? O Supremo, a Constituição decidiu que o Supremo só pode julgar os que têm foro especial. Essa multidão que está presa arbitrariamente. É hora de o Congresso agora agir antes que ele seja também responsabilizado. A anistia, quem mais deveria defendê-la nesse momento é o Supremo, porque é uma instituição em frangalhos com essa primeira morte. Está tudo previsto aqui. Ele era um homem doente, era um homem que precisava de tratamento. Ele teve alguma responsabilidade no que aconteceu quanto a depredações? Que se provasse. Ele morreu sem julgamento. E outros esperam um julgamento que não virá, porque não há tempo. E outros usam tornozeleira eletrônica. É punição. E punição só pode existir depois do julgamento. Então é hora de o povo mostrar sua indignação. Tem um nome, agora o que vem fazendo o Supremo. É Clériston Pereira da Cunha. É uma vida que se perdeu apesar dos avisos. Não é possível continuar tolerando uma instituição que age com perversidade, que persegue pessoas. O Roberto Jefferson é uma vítima anunciada também. E isso não causa nenhum tipo de emoção no Supremo. E continua o presidente do Supremo dizendo que o papel da instituição é crescentemente político. Não é. Não é. O papel deles é interpretar dúvidas eventuais envolvendo a Constituição e, sobretudo, garantir a segurança jurídica que já não há. De novo, o Supremo deve solicitar a anistia, deve ser a favor do projeto de anistia, porque ele, a partir de agora, ele deve se explicar e não há explicações a dar. O Supremo foi longe demais, deve ser detido agora e o Congresso tem todos os meios para detê-lo. Não pode haver uma segunda vítima. Houve no caso do governo Geisel. E a segunda vítima provocou a queda do ministro do Exército. Ele foi responsabilizado. Eram os radicais agindo contra a democracia. Quem é o radical do momento? O Supremo Tribunal Federal. É o maior inimigo da democracia e tem que ser detido enquanto é tempo.